Olá, está começando mais um Justiça em Questão, um programa feito nas nossas casas, direto para a sua casa. E nesta edição vamos falar de um assunto que tem sido a grande preocupação em muitos lares, a cobrança da mensalidade nas escolas particulares. As escolas públicas também estão vivendo muitos desafios nesse período de quarentena e tentando se reinventar. Conheça o projeto Pai PJ nas audiências de custódia, que oferece acompanhamento aos portadores de sofrimento mental que cometeram crime. No programa de hoje vamos mostrar ainda uma entrevista esclarecendo várias dúvidas sobre pensão alimentícia e uma matéria sobre adoção. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O JQ começa abordando a realização das audiências de custódia no Pai PJ, o programa de atenção integral ao paciente judiciário portador de sofrimento mental. A reportagem é de Azaf Alcântara. Eu faço tratamento de esquizofrenia paranoide já desde 17 anos. Então, quando eu perdi minha mãe, aos meus 21 anos mais ou menos, eu tinha que trabalhar no Lava Jato e eu já tinha que fazer acompanhamento no posto Zanã, lá do Ipiranga. Só que o grande problema é que quando eu perdi minha mãe, minha vida desandou. Aí eu fiquei mais depressivo, tentei suicídio, mas com a ajuda da minha psicóloga, que é a Inês, e com a ajuda das minhas medicações que eles estão me dando certinho, aí eu tô bem demais, eu tô muito bem, tô feliz. O Henrique faz tratamento em um dos 10 centros de referência em saúde mental, o Sersan, em Belo Horizonte. A situação fez com que ele cometesse alguns crimes. Aí é que entra o programa de atenção integral ao paciente judiciário portador de sofrimento mental, o Pai PJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Pai PJ tem 20 anos que está em funcionamento como um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desde o início de suas atividades, o que esses pacientes nos ensinaram de forma muito clara é que o ato denominado crime, né, é uma resposta a uma situação de sofrimento muito grande que leva essas pessoas, nesse instante de angústia extrema, né, a uma passagem ao ato. Já nos primeiros anos de implementação das audiências de custódia na capital mineira, verificou-se que alguns autuados apresentavam sinais de sofrimento psíquico. Em 2017, começamos as conversas no sentido de se implementar o projeto Pai PJ na audiência de custódia. O Pai PJ, então, passaria a atuar na porta de entrada da Justiça Criminal. E já no próprio ano de 2017, os primeiros casos passaram a ser acompanhados e esses casos tiveram um resultado profícuo e fizeram com que em 2020 nós implementássemos a segunda fase desse programa, com a presença dos técnicos do Pai PJ na custódia, na própria central de flagrantes, assegurando que o atendimento, esse primeiro acolhimento já se dê logo no momento da audiência, logo após a audiência. Com isso, o paciente passa a ter um acompanhamento intenso, abrangente e contínuo. A articulação com o Pai PJ acontece justamente porque essas pessoas se embaraçam de alguma forma no momento da crise, né? Tem um quadro psiquiátrico envolvido, mas também tem um modo de operar na vida que é muito singular, né? Isso não quer dizer melhor ou pior, isso não significa um privilégio, mas é um olhar cuidadoso, um olhar a um público que de fato nos chama a refletir também. O paciente acompanhado, né, tem uma possibilidade de reconstrução e de apropriação com que houve, com a relação, né, e o conflito com a lei. A gente pode trabalhar isso conforme a realidade de cada usuário, né? Quando a gente fala usuário do serviço de saúde mental. Então a gente pode contextualizar o que tudo isso tem a ver com a vida dele, com o tratamento dele. E num caso específico, que eu fiz acompanhamento mais recente, né, com o Pai PJ, nós trabalhamos muito junto. Eu acho que isso é um ganho muito grande, porque torna-se uma equipe assistente. O programa Pai PJ nas audiências de custódia, ele tem por finalidade a redução da população
carcerária, né, pois se de um lado ele melhora e qualifica a racionalização da porta de entrada, já no ambiente da audiência de custódia, por outro, ele reduz o quantitativo de presos provisórios, pois o programa já apresenta uma resposta muito positiva em relação à resposta penal para esses sujeitos em situação de sofrimento psíquico que sofreram que tiveram a prisão em flagrante delito e que agora passam a ter um acompanhamento mais acertado e adequado pelo PAI-PJ e pela rede especializada de saúde mental. Eu tô feliz assim, por quê? Porque só de vir nesse lugar onde as pessoas acolhem a gente muito bem, tenho uma fé em Deus que um dia vai tudo melhorar na minha vida. Neste período de pandemia, uma outra iniciativa do Judiciário Mineiro tem sido destinar verbas para o combate ao coronavírus. Durante o período de calamidade pela pandemia do coronavírus, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais destina os recursos obtidos com as penas pecuniárias para o combate à doença. Esses valores, fixados por determinação judicial, são pagos por réus que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo na Justiça Comum e nos juizados. O montante recolhido em todo o estado vai para uma conta única e é utilizado para comprar materiais e equipamentos médicos. Além disso, o dinheiro é usado para contratar serviços e tudo o que é necessário para a prevenção do contágio e ainda no atendimento aos pacientes. O uso dado à quantia é acompanhado pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário em Minas Gerais e pelo Superintendente de Saúde do TJMG, desembargador Nilton Teixeira. O presidente do Judiciário Estadual, desembargador Nelson Messias de Moraes, enfatizou que o momento exige comprometimento e firmeza de todos e que a preservação da saúde da população é a prioridade. E a frequência dessa destinação já fez com que os números se atualizassem. Segundo o último levantamento, o TJMG já repassou aproximadamente 9 milhões de reais à área da saúde e aos sistemas penitenciário e de segurança pública. E mais recursos serão creditados e destinados. A previsão é que o montante se aproxime dos 15 milhões de reais. Uma das consequências da pandemia da Covid-19 é o agravamento da crise econômica. Muitas famílias brasileiras, nesse momento imprevisível, enfrentam um grande problema: manter o pagamento da mensalidade das escolas particulares. Confira na reportagem de Cristiane Antúnia. As aulas nas escolas particulares de Minas Gerais estão suspensas desde o dia 23 de março, respeitando a recomendação de distanciamento imposta pela pandemia. Com as escolas fechadas, alguns estudantes entraram em férias que tirariam só em julho e outros estão em casa com atividades pela internet. Sem previsão para a volta à normalidade, pais e responsáveis pelas instituições privadas discutem sobre a qualidade do ensino à distância e a possibilidade de renegociar o valor cobrado nas mensalidades. E, ao que tudo indica, essa discussão está longe de terminar. Os estudantes, desde o início da pandemia, estão sofrendo com o desprezo das escolas, em todos os sentidos. As escolas estão encaminhando atividades ou algumas aulas em EAD, sem dar nenhum suporte pedagógico, nenhum planejamento cronológico para os alunos. Os alunos, por sua vez, recebem o material e não têm um professor a se reportar, não tem uma orientação devida. Os pais se tornaram professores desses alunos. A carga horária substancialmente foi reduzida e as mensalidades continuam chegando em sua integralidade. Os pais tentaram, por diversas formas, entrar em acordo com as escolas. As escolas se fecharam e estão negando qualquer negociação ou redução das mensalidades. O contrato, em completo desequilíbrio, não é o mesmo firmado no início do ano. Entretanto, as escolas não querem aceitar nenhum tipo de redução nas mensalidades, o que não é justo, o que não é correto. E o Ministério Público de Minas Gerais está de olho na atuação das escolas particulares nessa quarentena.
nós vislumbramos que o momento econômico exige uma repactuação, porque os pais ou os responsáveis pelos pagamentos das mensalidades podem estar afetados pela situação econômica nesse instante, e muitas escolas fecharam o canal de comunicação. Nesse sentido, o Ministério Público vinha tratando da questão com o órgão representativo das instituições, porém, este órgão resolveu tornar a questão fechada no sentido de não promover nenhuma negociação. Em função disso, o Ministério Público está tomando a iniciativa de apuração junto a todas as entidades de ensino privado de Belo Horizonte para apurar possíveis abusos, transgressões ao Código de Defesa do Consumidor e as demais regras das relações de consumo, inclusive aplicando subsidiariamente o Código Civil, e buscará a equalização dessas relações. Obviamente, o Ministério Público não age na questão individual, age de forma coletiva e dessa forma buscará fazer valer o direito dos consumidores em todas as situações, seja na esfera administrativa, aplicando sanções àquelas escolas que estiverem exigindo uma vantagem excessivamente onerosa para os consumidores, ou seja, ingressando com ações judiciais visando a revisão desses contratos. O SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, informa em nota que as escolas têm realidades distintas. Assim, dar ou não desconto é uma opção a ser avaliada no âmbito de cada instituição em diálogo com os clientes. Bom, um momento delicado que o país e o mundo passam pede bom senso, flexibilidade, clareza e empatia entre consumidores e fornecedores. E o assunto não para aí. Em tempos de pandemia, quem traz as informações sobre o impacto na rede pública de educação de Minas Gerais é o Eduardo Júnior. Edu, é com você. Pois é, Cristiane, as escolas públicas também estão tentando se adaptar a esse momento e dar uma resposta aos pais e alunos. Por conta disso, a secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Júlia Santana, anunciou em uma entrevista coletiva a retomada dos estudos, mas de forma não presencial. Os alunos terão acesso a um plano de estudos, um aplicativo e também teleaulas. Essas aulas serão ministradas todas as manhãs na emissora Rede Minas. Serão professores nossos gravando teleaulas para a nossa rede. Os professores estão muito empenhados, esse conteúdo todo baseado nos nossos planos de estudos tutorados. Eu acho que vocês vão gostar muito. Nossa equipe levou uma pergunta a essa coletiva que muitos pais e alunos estão fazendo nesse momento. E a subsecretária de Desenvolvimento de Educação Básica, Geniana Guimarães, respondeu. Programa Justiça em Questão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O ano letivo vai ser estendido no período de férias? É importante termos clareza que nós estamos trabalhando com carga horária, não é? O Conselho Nacional de Educação nos disse da obrigatoriedade de cumprir a carga horária das 800 horas e não necessariamente os dias letivos. Essa carga horária está sendo contemplada no plano de estudos tutorado, então isso é importante, ela já vai contar como carga horária obrigatória, e a reorganização das demais horas, né, no retorno convencional, presencial, a gente depende de uma normativa do Conselho Estadual de Educação. A subsecretária falou também sobre a situação dos alunos que têm necessidades especiais, como, por exemplo, os surdos. Os nossos estudantes com deficiência terão, sim, aulas na linguagem de sinais, isso é importante, toda a transmissão será também em linguagem de sinais. A secretária já muito bem colocou, nós teremos material em braille para aqueles estudantes cegos que precisarem. Chegou a hora daquele quadro em que você pergunta e o magistrado ou especialista responde. A pergunta de hoje é do Manuel Guilherme, uma dúvida sobre cheque pré-datado. Quem traz a resposta é o juiz Altair Rezende, da comarca de Formiga. Bom, o Manuel Guilherme, a sua pergunta traz duas questões. A primeira, se o cheque foi sustado, ele não pode ter sido devolvido sem que haja suficiente provisão de fundos, né? E você não informa o motivo da sustação, se foi um desacerto comercial ou não. Partindo do pressuposto que a emissão do cheque foi um ato irresponsável por parte do curador, a 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em excelente voto da relatoria do desembargador Wilson Benevides,
no sentido de que a responsabilidade é do curador nessas hipóteses, que cabe a ele a gestão dos bens do curatelado. E se ele não cumpriu com fidelidade o compromisso que assumiu como curador, é dele a responsabilidade na hipótese do cheque ser emitido sem suficiente provisão de fundos. Agora, se houver um desacerto comercial ou algo assim para levar à sustação, o caso deve ser examinado na medida da realidade concreta. Se você quiser que o seu direito ajude com a sua dúvida, mande a pergunta para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou então para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. E no próximo bloco teremos uma conversa sobre mais um efeito desse período de economia abalada, o pagamento de pensão alimentícia. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com Justiça em Questão. Agora eu vou chamar a sua atenção para um assunto que afeta as famílias. O que você conta aí, Azaf? Nesse momento em que estamos vivendo de pandemia do novo coronavírus, muita gente está em casa, né, com acesso à televisão, a redes sociais, e muitos dos nossos telespectadores começaram a enviar para a gente ainda mais perguntas pelo nosso canal no YouTube, pelo WhatsApp, e muitas dessas perguntas são sobre pensão alimentícia. Por esse motivo, então, convidamos o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho. Ele é juiz da 2ª Vara Civil, Criminal e da Infância e da Juventude de Lagoa Santa. Qual medida deve ser adotada, então, caso o pai ou a mãe não pague essa pensão, né? Porque a gente vê relatos de pai que muda o endereço, inclusive, né? Ou podem ser registrados no trabalho somente para não pagar essa quantia, não pagar essa pensão. O que deve ser feito, doutor? Sim, e isso que você falou são práticas comuns. Então, o que deve ser feito? Aquele genitor que tem a criança sob a sua guarda, ou que é o responsável pela criança ou pelo adolescente, deve procurar um advogado ou deve procurar a Defensoria Pública para que seja ajuizada uma ação para execução da sentença que condenou o pai ou a mãe a pagar alimentos, ou se ainda não existir essa sentença, deve ser ajuizada uma ação de alimentos para que o juiz então estabeleça um valor a ser pago por aquele pai ou por aquela mãe que não está cumprindo com a sua obrigação espontaneamente. A pandemia pode ser uma justificativa para os pais deixarem de pagar a pensão? Pois é, a primeira coisa que tem que ficar claro, o fato de nós estarmos vivendo um momento de pandemia não suspende automaticamente a pensão. As pensões estão vencendo mensalmente. Porém, aquele pai ou aquela mãe que veio a ter sua renda diminuída ou até cessada em razão da pandemia, seja porque perdeu o emprego, seja porque não está podendo trabalhar, seja porque é um profissional liberal que está com o seu estabelecimento afetado, se ele não conseguir amigavelmente com a parte contrária reduzir o valor dos alimentos, né, por um período ou até de forma definitiva, ele então deve procurar um advogado ou um defensor público para ajuizar uma ação revisional de alimentos. Quando então o juiz, olhando a nova realidade financeira do alimentante e vendo as necessidades do alimentado, vai fixar um novo valor de pensão alimentícia. E a mulher pode pedir revisão do valor da pensão para os filhos com base no que ela vê, com base no padrão de vida que o pai oferece, que o pai mostra, exibe? Pode. Isto é uma maneira. Tem muitos pais, por exemplo, que não têm renda fixa, não são empregados. São empresários, são profissionais autônomos, tá certo? Ou são trabalhadores informais, o que é muito comum aqui no Brasil. Então, essa pessoa não tem uma fonte de renda fixa em carteira, muitas vezes ela nem declara imposto de renda, às vezes ela não tem conta em banco. Então, a prova do rendimento dele, pelos meios habituais, pelos meios materiais, como contra-cheque, declaração de imposto de renda, extratos bancários, não é possível ser feito. Mas se a mãe trouxer a prova do padrão de vida, ela pode conseguir a pensão. Como o senhor bem falou aí, é bom as pessoas ficarem informadas, procurarem defensor público, procurar os seus advogados para qualquer dúvida quanto a mudanças e alterações aí na pensão alimentícia. Doutor, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa Justiça em Questão. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar de um assunto curioso agora. No passado, as audiências criminais que aconteciam
eram todas escritas à mão. Aí veio a máquina de escrever, a inovação tecnológica que trouxe os computadores, e um termo que era muito comum no direito começou a cair em desuso, quase a ponto de desaparecer. Você sabia? O direito, como tudo na nossa sociedade, é bastante dinâmico. Por isso é comum que, com o tempo, algumas palavras, expressões ou inclusive procedimentos modifiquem ou deixem de existir. Um exemplo é a palavra digo, que antigamente as audiências, as atas de audiências, os despachos e até mesmo as sentenças, primeiramente eram manuscritas, depois passaram a ser datilografadas, com o uso da máquina de escrever, e com o advento da tecnologia passou-se a praticar os atos com o uso do computador, primeiro com digitação e depois com as audiências pelo sistema de audiovisual. Quando ainda era por meio escrito, manuscrito ou datilografado, era comum, às vezes, algum erro na expressão, então se utilizava a palavra digo, para, na sequência, colocar aquilo que de fato gostaria de dizer. Assim evitaria rasuras, e garantiria uma segurança ao ato. A gente tem falado tanto de isolamento, não é verdade? Mas agora nós vamos falar de uma história linda, que é o oposto do isolamento. Na verdade, pôs fim ao isolamento de um jovem. Fez com que ele encontrasse uma família. Quem não quer ter uma família para dividir os dias, não é verdade? Acompanhe a reportagem de Silvana Monteiro. Muitas histórias nos apresentam os personagens já adultos e depois recuperam suas origens e seu nascimento. Na história de todos nós não é diferente. A ordem de importância não é sempre cronológica. Alguns encontros reconfiguram nossa existência inteira. É o que a Cristina Gomes testemunha a respeito do filho Gabriel, que entrou na vida dela aos 10 anos. Você não nasceu de meu ventre, mas foi gerado na parte mais importante de mim, no meu coração. São trechos da carta escrita pela assistente social Cristina Gomes ao filho Gabriel no Dia das Mães. Há 6 meses, ela adotou o menino que já estava há algum tempo em uma casa de acolhimento. Desde novembro de 2019 que a gente já está em definitivo com o Gabriel aqui na nossa casa. E ele tem trazido muitas alegrias para nós, mudou totalmente a nossa rotina e tem sido maravilhosa a experiência de sermos pai e mãe do Gabriel. Estávamos já de coração aberto para essa mudança que ele trouxe para a gente e a mudança que ele tem significado todo dia, É uma criança extraordinária, uma criança alegre, uma criança inteligente. Ele tem uma facilidade enorme com o carinho e ele tem sido para nós, não só aqui dentro da nossa casa como filho, mas também tem sido para toda a família uma mudança muito significativa, muito positiva. Adotar uma criança com mais de 5, 10 anos de idade ainda é algo impensável para muitas famílias brasileiras. No entanto, essa realidade vem se modificando aos poucos. O trabalho realizado pelos juízes das varas da infância e da juventude e pelas equipes técnicas tem surtido efeito. Além disso, campanhas são feitas tanto pelos tribunais quanto pela sociedade civil em prol da adoção tardia. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, de janeiro a 15 de abril de 2020, 279 crianças foram adotadas no Brasil. Atuando diariamente com processos que envolvem crianças em situação de acolhimento, essa magistrada destaca que é importante conscientizar a sociedade de que a maioria dos meninos e meninas disponíveis para adoção tem mais de 3 anos de idade. E a exposição dessa realidade é muito importante para fins de sensibilizarmos aqueles que pretendem adotar uma criança ou adolescente sobre a possibilidade dessa adoção tardia, sobre a possibilidade de revisarem a faixa etária daqueles que querem receber como filhos e proporcionarem a adoção de crianças e adolescentes maiores de 8, maiores de 10 anos, que já constituem um número expressivo nos abrigos do estado de Minas Gerais e estão aí no aguardo de uma acolhida familiar.
Para a alegria do Gabriel, a Cristina e o Fábio não colocaram a idade como impedimento. Então, a gente quer deixar claro assim que a adoção tardia, ela não deve ser um medo. A gente tem que proporcionar para essas crianças a possibilidade de um futuro, a possibilidade de ter um lar e a certeza de que elas adaptam a nossa rotina, adaptam a nossa família e tudo o que elas mais precisam é de amor. E o Gabriel, que agora encontra amor e cura para o que ele tanto ansiava, também deixa o seu recado. Quando eu fiquei sabendo que eles iam me adotar, eu fiquei muito feliz. Teve até uma época que eu passei mal, né, de ansiedade. Nossa, eu fiquei muito feliz, que é muito bom. Eu amo ficar aqui com eles. Eles são uns pais muito bons. E para todos aí que adotem também, né, se quiser. É com essa esperança de que dias melhores sempre chegam que a gente encerra o Justiça em Questão de hoje. Como o nosso conteúdo está disponível na internet, você pode rever ou indicar para alguém que esteja precisando desse sopro de ânimo. Acesse o portal do Tribunal de Justiça, clique em Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então assista pelo nosso canal. Acesse youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Mande uma mensagem pra gente através do e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou então através do nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço, até a próxima edição. Se puder, fique em casa.